Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje? Hoje caiu Ezequiel 33, né, que vai falar aqui quando Deus enviou o profeta Ezequiel para estar alertando o povo dele, o povo de Israel, o povo judeu que estavam cometendo coisas que desagradavam a Deus. Muitas vezes eles faziam as coisas e desagradavam a Deus, só que aqui nesse caso, como todas as vezes, né, a palavra de Deus vai nos ensinar que toda vez que o povo errava, o povo fazia alguma coisa que não era, que era correto, Deus enviava alguém para consertar, para alertar eles para se arrumar. E aqui foi a mesma coisa. Deus enviou o profeta Ezequiel para avisar eles que eles estavam cometendo coisas abomináveis, coisas que não eram do agrado do Senhor. Só que, porém, eles iam ouvir a Ezequiel falar, só que não colocavam aquilo que Ezequiel falava em prática. Não ouviam a palavra, eles ouviam a palavra, mas não colocavam ela em prática. Ou seja, eles estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, seguir o que era errado e ela ouvir a palavra, mas não colocar ela em prática. Então, eles não surtiam efeito ao ouvir a palavra. Era como se eles estivessem ouvindo por ouvir só. Não, eles não davam crédito àquela palavra, não davam o valor que devia dar àquela orientação que Deus estava dando através de Ezequiel para eles. E ficavam fazendo aquilo que não era certo diante dos olhos do Senhor. Ficavam com uma vida dupla, na verdade, né? Porque eles simbolizavam seguir a Deus, seguir os mandamentos de Deus, mas quando eles iam ouvir a palavra, não colocavam, não executavam a palavra do jeito certo, do jeito que Deus determinava para eles. E viviam uma vida dupla, né? Uma vida de erros. E aqui a Bíblia vai mostrar que no final de tudo, Deus ia, segundo aquilo que eles estavam seguindo, ser punidos, seguindo o que eles estavam trilhando os caminhos deles, iam ser punidos. Isso para a nossa vida, o que quer dizer, irmãos? Que muitas das vezes a palavra ela vem para nos posicionar, nos preparar, nos estruturar para alguma situação à nossa volta ou futura, né? E muitas das vezes a palavra vem para nos dar essa instrução, essa colocação para nós. Só que nós não queremos talvez pôr ela em prática. Às vezes talvez não seja assim do nosso interesse aquela mudança, aquele conselho que nós recebemos. Os conselhos geralmente as pessoas querem quando elas são os conselhos agradáveis que está batendo com o pensamento que ela já está. Eu concordo com o conselho, mas quando o conselho vem contrário a alguma coisa que nós estamos fazendo, nós queremos já excluir esse conselho, não queremos dar muita atenção. É o que eles faziam aqui, eles estavam acostumados aos sacrifícios lá que eles faziam, a derramamento de sangue lá dos holocaustos que eles faziam, aquelas coisas lá, os rituais, e Deus sempre alertando que estava errado, eles não queriam ouvir. Então eu tinha uma vida dupla por não praticar a palavra. Então se eu tenho uma palavra que me dá vida, que me dá esperança, me dá ânimo, eu não ponho ela em prática, então quer dizer que de nada adianta ouvir. De nada, é como se fosse um surdo que você estivesse falando para ele. Ele não está entendendo, não vai passar pelo entendimento dele aquilo que está falando. É o que Deus está dizendo aqui, que muitas pessoas no dia de hoje têm a orientação de Deus, umas vão para a igreja, outras vão ter um conhecimento da palavra de alguma outra forma e tem ali a instrução de Deus para aquela situação, mas elas preferem seguir o que está mais fácil, não deixando aquelas coisas que são erradas para poder ficar no caminho que está. Mas Deus está vendo tudo isso aí, Deus está vendo, e a melhor coisa que nós temos que fazer é seguir a orientação de Deus, que sempre vai acabar bem. Quando Deus fala, dá uma orientação, sempre ela vai nos levar para o benefício, nunca para o malefício, para destruir nossas vidas, para melhorar ela, para tirar algumas coisas que estão atrapalhando ali e dar a vida contínua para nós, né? Sim. Né? Deus sempre nos dá a palavra, né, através de alguém ou da Bíblia mesmo, ou Ele usa pessoas para falar conosco. Muitas vezes todo mundo tem ouvido para ouvir, né? Mas poucos têm o juízo para seguir aquelas recomendações. Então é isso que a palavra está falando. Quem não teme a Deus só ouve, deixa passar. Mas quem teme a Deus e sabe a pessoa que está dando o sinal para você ou o aviso para você é uma pessoa que realmente é confiável, você tem que começar a pensar, meus irmãos, naquilo que está falando para você, naquilo que está passando para você, porque por mais que você esteja na dúvida, esteja num buraco, esteja entre a cruz e a espada, né, Deus fala: acalme seu coração que o tempo lhe mostrará tudo, né? Então, mas temos que seguir regras, não só nossas regras, porque muitas vezes nós somos sozinhos, né? E nós queremos fazer com que tudo seja como nós pensamos, mas não. Muitas vezes toda a situação é contrária àquilo que nós estamos pensando, nós estamos achando, nós estamos encaminhando para fazer alguma coisa, e chega alguém e fala assim: olha, você está errado, você está errada, né? Pensa bem,
se você fizer isso vai acontecer isso, se você fizer aquilo vai acontecer aquilo. E a pessoa ouve, e ela no fundo ela sabe que tem um nexo, tem razão, e a pessoa que está te falando é uma pessoa confiável. Mas ela sempre quer provar por ela mesma que as pessoas são erradas com o que ela está pensando. Não é que ela está pensando, é o que o coração manda, que muitas vezes o coração se engana. A razão nunca se engana, meus irmãos, mas o coração sempre faz a gente nos enganar. Então, quer seguir aquilo ali, quer fazer com que todo aquele sentimento se transforme aquela pessoa em alguma coisa diferente, mas não. Então, quando Deus fala, eu estou te mandando a palavra, eu estou colocando as palavras, você está ouvindo, mas você não está usando, colocando essas palavras em prática, você está sendo um filho rebelde, tipo assim, vou continuar fazendo, não acontece nada mesmo, então eu vou pagar para ver. E muitas vezes quando nós vamos ao contrário de uma palavra de Deus, né, nós pagamos caro, não é barato não, né? Mas temos que estar sempre cientes, meus irmãos, se você ouve uma palavra, um conselho de alguém confiável que vem através de Deus, isso, e você teima em não ouvir, colocar em prática essas palavras na sua vida, você vai ter que estar preparado para assumir as consequências da sua teimosia, da sua forma de ver aquela situação. Então, assuma as situações, né? Veja os prós e os contras e coloque sempre o teu pé no chão e fale, eu vou assumir. Então, se você assumir a situação, aí você está pronto para uma evolução, para um crescimento. Ninguém pode podar ninguém de ouvir uma palavra e não executar. Ele não pode fazer isso para a esposa dele se ela não quiser ouvir a palavra e executar. Eu não posso fazer isso para meus familiares se eles querem ouvir a palavra e não querem executar, né? Eles estão sempre ouvindo, saindo, entrando por aqui e saindo por aqui. Então, consequência de cada pessoa, consequência de cada um, né? A vida é de cada um. Se a pessoa está do lado, está triste porque você não ouviu a palavra, não colocou ela em prática, você pode dar certo, como você pode dar muito errado. Mas quando vem um aviso divino, né, que você tem que se alertar e você não dá ouvidos, geralmente a palavra, a atuação na sua vida vai ser negativa. Você vai receber coisas negativas, você vai colher consequências pesadas. E aí é através da palavra de Deus que Ele faz você voltar a Ele. Então tudo, meus irmãos, é o tempo que vai fazer e vai mostrar para cada pessoa, né, Jair? Quem está certo, quem está errado, né? Se você deveria ter ouvido aquele conselho, aí quantas vezes a gente pensa, nossa, se eu pudesse voltar atrás daquela situação. Quantas pessoas, se eu tivesse dado ouvido a fulano, se eu tivesse dado ouvido ao meu pastor, ao padre, à minha mãe, ao meu irmão, eu não estaria passando por isso. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Então aqui a palavra está bem clara, né? Tem muitos que ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Tem muitos que estão ouvindo um conselho e não colocam aquilo como temor para o futuro, né? Ele quer desafiar, ele quer ir em frente, ele quer teimar naquilo que está errando, porque ele acha que ele vai conseguir transformar aquilo em algo bom. Mas se a coisa, quando é de Deus, como o Jair fala, vem leve, vem bênção, vem tudo de bom, agrega, não desagrega. Tudo que é de Deus vem em paz. Então, meus irmãos, conselho divino, né, que nós podemos dar, nós podemos até vender se o conselho fosse bom, né, mas nós falamos aqui, nós somos teimosos, também nós falamos, né, que tudo que vem de Deus na sua vida, em conselho divino, ouçam, ponderem, coloquem em ação. Não deixa que o inimigo faça morada na sua vida porque você está indo contra a palavra de Deus. Não deixe dar sorte para o azar, não dê sorte para o inimigo, né? Deus está falando com você, né? Deus está querendo provar para você que você tem que ouvir a palavra, mas tem que colocá-la em prática. Não adianta você teimar contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é única e ela quer só construir na tua vida coisas boas, quer trazer para você coisas maravilhosas para você colher lá na frente, né? Não adianta você querer plantar espinho e colher lá frutos, né? Não adianta. Você está plantando espinho, plantando dor, você vai colher dor, você vai colher mais espinho, você vai colher muita coisa ruim. Quando você planta coisas boas no caminho de seu e nas outras pessoas com respeito, você vai colher lá na frente coisas boas e com respeito. Então, a vida é isso. É um eterno
ouvir, aprender e executar, né? Depende do que você está ouvindo, depende do que você quer aprender e depende do que você está executando na sua vida, né? Então preste muita atenção nessas palavras de Deus hoje como alerta, para que nós possamos analisar quais as nossas atitudes perante as pessoas e a vida, porque aqui nós plantamos, aqui nós colhemos. Então, meus irmãos, que vocês tenham sempre o discernimento com Deus, que Deus abra a visão de vocês, para que vocês sempre fiquem atentos, se atentem à palavra e conselhos divinos. Amém? Amém. Uma semana mais que abençoada para todos vocês. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma ótima semana. Amém. Até sexta. Até sexta.